Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia e hoje na Igreja, no dia 25 de agosto, celebramos São Luís de França, um grande rei, alguém que procurou governar tendo em conta a justiça de Deus, não poupou nada para si, foi um grande modelo de homem e de cristão. E nós lembramos-nos também da França, de onde ele foi rei, não sendo a França de hoje, sendo uma França diferente, mas com todas as dificuldades por que passa. Enviamos também uma saudação a todos aqueles que nos acompanham em casa, através da internet, e sobretudo os doentes, aqueles que nesta fase de pandemia mais dificuldades estão a ter. Esta situação em que vivemos, muito confusa, muito saber de onde viemos, sabemos de onde viemos, não sabemos é para onde vamos. E como cristãos temos que rezar para que o Senhor nos indique o caminho, porque estamos a perder a confiança nas autoridades, estamos a viver do medo, da angústia, da incerteza, não há autoridades que nos guiem seriamente, que nos digam, o povo perdeu um pouco a confiança, e é isto tudo que nós rezamos e que enviamos um abraço para todos da nossa Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. E vamos também acompanhar as famílias dos nossos irmãos por quem rezamos hoje: Antero Bentecourt, Luciano Pinto e Herménio, pais, avós e primos. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, Senhor, que chamaste São Luís das preocupações do governo temporal à glória do reino celeste. Concedei-nos, por sua intercessão, que nas ocupações da vida presente busquemos sempre o vosso reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele, não vos deixeis abalar facilmente, nem alarmarem por qualquer manifestação profética, por palavras ou por cartas que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente. Ninguém vos engane de qualquer modo que seja. Deus chamou-vos por meio do Evangelho para possuirdes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente
ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça a eterna consolação e a feliz esperança, confortem os vossos corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis praticar estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, porque por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje o Evangelho na festa de São Luís de França só tirado de São Mateus, capítulo 23, versículo 23 a 26. E Jesus, neste Evangelho, faz uma crítica muito profunda aos escribas e aos fariseus, que eram duas classes sociais de Israel.
Nós vivemos um tempo, agora, que julgávamos que não havia classes sociais, foram metendo na nossa cabeça que não havia classes sociais, mas acordamos e continuam a haver uns privilegiados e outros pobres, e continuarão sempre a ser pobres. Portanto, as classes sociais sempre existiram, de outra forma, de formas diferentes, mas vão existindo, o que é um mal. Os fariseus desprezavam os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e estavam presos a aspectos socialmente simpáticos. Aquilo que nós hoje, na linguagem atual, chamamos o politicamente correto. Dizer aquilo que soa bem ao ouvido, mas que não tem significado nenhum, não tem verdade nenhuma. O cristão vai sempre ter muita dificuldade em funcionar com o politicamente correto, porque mesmo o termo politicamente correto é o vazio, é a mentira disfarçada com palavras muito bonitas, mas que não tem absolutamente significado nenhum, porque se nós não precisássemos do politicamente correto, éramos frontais, dizíamos aquilo que pensamos, dizíamos as coisas com verdade, não precisávamos destas artimanhas de linguagem. Mas Jesus, a hipocrisia dos fariseus e escribas em relação à religiosidade era algo que eles não conseguiam disfarçar, não obstante a falsa aparência de santos. Pareciam muito santinhos, mas eram pocinhos, eram sepulcros, que, como Jesus diz de outras passagens, sepulcros muito arranjadinhos por fora, mas por dentro a gente sabe o que tem um sepulcro. E Jesus usou essa imagem. Eles se fecham para não perder o prestígio e o poder, julgando-se justos e perfeitos, desprezavam o povo humilde, excluindo a sociedade. Jesus, que olha para além das aparências, aqueles falsos santos, denuncia toda a sua falsidade. Por outro lado, Jesus, no estilo profético, contradisse a religião da lei que oprime e humilha o povo com as suas inumeráveis observâncias, favorecendo aqueles que subjugam o povo em nome de Deus. Há dias vinha uma notícia que, por exemplo, nós em Portugal temos 300 deputados, só falam cerca de 20. Os outros nunca fizeram nenhum discurso. O que é que eles fazem no Parlamento? Dão corpo a lobbies, isto é, a grupos, fazem negociatas. E andam ali muito bem, foram eleitos pelo povo, democraticamente, estão ali para defender o povo, mas aquilo que nós sabemos, estão 300 que foram eleitos, só 20 é que falam, os outros nunca disseram nada no Parlamento, isto é no nosso Parlamento, os outros dos outros países é igual. Portanto, o que é que estão lá a fazer? Negociatas nas costas do povo. E esta é a verdade. E se continuarmos na vida, nós padres somos excluídos na sociedade em que vivemos hoje. A Igreja, hoje ser católico, tudo está certo, menos ser católico. E porquê? Porque a Igreja Católica segue a verdade do fundador, Jesus Cristo. Não quer dizer que um ou outro não falhe. Não quer dizer que não haja pecado, não haja erro. Mas a linha da Igreja Católica é a fidelidade à verdade. Mas às vezes há desvios. E essa verdade incomoda. Historicamente, porque nós hoje, por exemplo, celebramos São Luís IX de França, e a sua história incomoda a situação que nós vivemos. A sua vida, o seu testemunho incomoda. Jesus é duro, faz advertências, chegando a chamar os fariseus de cegos e de hipócritas, que limpam o exterior dos seus copos, enquanto por dentro continuavam sujos dos pecados. Jesus penetra no coração dos homens com muita sabedoria e propriedade. Ele denuncia o que há de escondido por baixo das aparências. E também poderá estar dirigindo a qualquer um de nós, que nos enaltecemos em vista das nossas boas ações.
Nós também, como os antigos, podemos estar pagando dízimo todos os nossos proventos e até promovendo o bem comum. No entanto, no mesmo tempo, podemos estar agindo como guias cegos se nas nossas atitudes não estiver edificando ninguém. Um dos exemplos deste Evangelho foi São Luís de França. Nós sabemos que a França, ainda hoje, vem de lá muita coisa. Houve uma revolução há 200 anos, chamada a Revolução Francesa, e que tem influenciado todo o Ocidente. Não é só Portugal, também o Canadá. De vez em quando o Quebec levanta-se e ainda é fruto da Revolução Francesa e daqueles que vieram atrás dos católicos, porque o Quebec foi erguido com os católicos que fugiram de França das mãos do Napoleão. Mas de vez em quando vem alguém de lá de França e traz aquelas ideias que aqueles que vivem aqui há mais anos sabem melhor que eu, mas já no meu tempo aqui, ainda há tempos, uma candidata à primeira-ministra do Quebec, eram ideias que metiam medo, mas quem sabe história sabe que aquilo vem diretamente de França, que não é daqui. São Luís IX nem parecia nobre, nem fidalgo, pela sua humildade, pela sua procura em governar à maneira de Deus. E no ano de 1245 teve uma doença muito grave. Foi sempre um jovem muito especial. E em 1245 teve uma doença e prometeu a Deus, se sobrevivesse, organizaria uma cruzada para ir libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Que é as tais cruzadas que nós, há uns tempos atrás, nos anos 80 e 90, falava-se muito disso. Agora fala-se de outras coisas. As cruzadas estão mais ou menos caladas, porque só houve 8 dos cristãos, e era dos nobres do norte da Europa. E do lado dos muçulmanos houve 1500 tentativas de invadir o Ocidente. Mas agora estamos mais ou menos calados com isto. São Luís IX organizou uma cruzada para libertar, porque aquilo que se fez em Jerusalém era demasiadamente grave. E durante muitos séculos, muitos nobres cristãos queriam libertar Jerusalém do domínio muçulmano, que só se conseguiu libertar agora já depois da Segunda Guerra Mundial através dos judeus, que foram lá edificar o seu país, mas durante todos os séculos não foi possível. E Dom Luís foi preso, correu-lhe mal, foi torturado, viveu nas prisões dos muçulmanos 6 anos, mas um homem de uma grande fé, casou, teve 10 filhos, um grande pai, um grande educador, sempre orientado por os princípios, os princípios do Evangelho, não parecer uma coisa e ser outra, a verdade de vida, a frontalidade de vida. Nós podemos enganar os homens, e é muito fácil enganar os homens, mas Deus não enganamos. Nós pensamos o contrário. Nós pensamos muitas vezes o contrário. São Luís, pelos valores que tinha, defendia-os radicalmente. Era coerente com aquilo que pensava e com aquilo que fazia. Não era uma pessoa de uma meia palavra de manhã e outra de palavra à tarde. Era constante. E é um modelo. São Luís, houve vários Luíses em França, reis. Houve o único rei, o único que teve um ministério para os pobres, foi um descendente deste Luís XIV, em França. Não houve mais, em parte nenhuma do mundo, até aos dias de hoje, que houvesse algum governante que tivesse um ministério para os pobres. Só, e às vezes ouvimos a França levantar-se contra os reis de Dom Luís, sobretudo Dom Luís XIV e Dom Luís XV, se não houve mais governo nenhum do mundo, no mundo, nenhum país, que se
se preocupasse como Ele se preocupava com os pobres. Vamos então colocar-nos diante de Deus e, sobretudo, olharmos para a história com carinho. Nós somos aquilo que esta gente nos fez. Nós devemos muito ao nosso mundo, ao sofrimento de homens grandes e mulheres grandes que nos precederam. Todos os tempos têm as suas confusões e as suas técnicas de confundir, mas a verdade é a verdade. Todos os tempos houve formas de confundir, de meter na cabeça das pessoas mentiras, falsidades. E, por exemplo, uma delas, das cruzadas. As cruzadas, agora não se fala muito, há outras razões, mas as cruzadas não é nada daquilo que se disse aqui no Ocidente durante os anos 80 e 90. Nada. Absolutamente nada. Mas agora, como as pessoas vão estudando, vão sabendo e alguns vão aprofundando os seus conhecimentos, as coisas vão se calando. Há alguns que tiram partido da nossa própria ignorância. E, portanto, que São Luís de França, que procurou governar, eu falo muitas vezes da coroa do Espírito Santo. A coroa do Espírito Santo foi dada pela Rainha Santa Isabel, tirou-a da própria cabeça, mas no ano a seguir as coroações, mandou fazer uma coroa e tinha por cima da coroa o Espírito Santo, para dizer que todo o poder vem de Deus. E nós hoje temos ao contrário. De Deus não vem poder nenhum. Vem das eleições do meu grupo, e depois vemos aquilo que se acontece, aquelas negociatas, porque é o meu grupo, é de onde eu vim, é da minha família, é daquele sector que eu venho. Portanto, que São Luís nos ilumine e nos dê força e que nos indique o caminho, porque a França, que está a passar tão grandes convulsões, não é por causa destes homens, é daqueles que vieram partir tudo o que estes homens fizeram. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Havemos, Senhor, para que os ministros da Igreja ensinem aos cristãos que a justiça, o amor e a misericórdia são as coisas mais importantes da lei de Deus, oramos. Para que os homens que dão valor só ao exterior reconheçam que o interior é o mais importante e deve merecer atenção e cuidados redobrados. Oramos. Senhor. Para que a última vida de nosso Senhor Jesus Cristo encontre a Igreja e os fiéis ricos de boas obras e a todas encha da sua glória e de alegria eterna, oramos. Senhor. Para que os crentes que se deixam abalar facilmente pelos boatos postos a circular sobre o fim do mundo, sejam confortados pela voz serena dos seus pastores, oramos. Senhor. Para que Jesus purifique o olhar de todos os paroquianos, de modo que aprendamos a louvar o Pai e a invocar o Espírito com os lábios puros e com o coração novo, oramos. Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, fazei que os vossos filhos e filhas ouçam as palavras que os homens dizem, mas não esqueçam que a palavra de Jesus é que dá vida e conduz à vida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Por amor criaste o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, disse-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A respeito da comunhão, quem veio à missa no sábado e no domingo de manhã às 9h30 correu muito bem, corre sempre bem. O que corre mal é quando há pouca gente, porque não se entende que se tem que ir ao fundo, mas o problema das regras, não fui eu que as fiz, vieram da Diocese, é as pessoas não se cruzarem. Portanto, temos que fazer o sacrifício. Eu sei que custa ir lá ao fundo, mas nas missas que há pouca gente é que tem havido problemas. No sábado não houve, correu muito bem, e dei os parabéns. No domingo de manhã estava a igreja cheia, dei os parabéns, correu tudo muito bem. Foram todos deste lado, foram ao centro e voltaram. Eu sei que é um sacrifício, que algumas pessoas não entendem, que estão daqui, como é que têm que ir lá mais ao fundo, mas não fui eu que fiz as normas. O objetivo é não passarem umas pelas outras, porque se eu digo a quem passa, fica zangado comigo. Se eu não digo, quem passa por elas fica zangado. Portanto, olha, peço perdão, mas no sábado, às 6 horas, e no domingo de manhã às 9h30, foi uma maravilha, a igreja cheia, correu já há 2 ou 3 domingos, corre muito bem. O problema é quando está pouca gente, porque, para que é que eu vou? Assim, não fui eu que fiz as regras, e devemos lembrar-nos, a peste negra durou 40 anos. Portanto, a gente não sabe. Foram 40 anos que durou a peste negra. Portanto, nós rezamos a Deus que não aconteça isso, e que certamente não acontecerá, mas as normas, e a nossa igreja não há problema nenhum, porque tem muito espaço, e espero que vocês compreendam. Esse aqui é um sacrifício, mas é para não se cruzarem, para não estarem uns com os outros, porque tem que haver uma norma. Mas às 5h30, já 2 ou 3 domingos deu os parabéns, às 9h30 deu os parabéns. O problema é sempre quando há menos gente. Portanto, mas vamos então fazer a nossa comunhão, receber o Senhor.
Oremos. Senhor, que chamaste São Luís das preocupações do governo temporal à glória do reino celeste, concedei-nos por sua intercessão que nas ocupações da vida presente busquemos sempre o vosso reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, muito obrigado, correu bem. Quem não puder andar, fica aqui nos bancos da frente. Já disse isto 2 ou 3 vezes, faz o favor de ficar aqui nos bancos da frente para voltar, mas sendo os últimos a comungar. Portanto, mas me correu muito bem, obrigado, porque no fim de semana tem corrido muito bem. Quando há menos pessoas, a gente não diz nada e há aqui uma confusão à frente e não deve haver. A todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.